Você sabe aquele momento em que começa a assistir filme e, depois de uns 5 minutos, você larga o celular, fecha o computador para completamente de fazer qualquer outra coisa e simplesmente assiste. Aquele momento em que algo na tela te fixa de jeito que você não estava preparado. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo quando coloquei Torturada pelo próprio pai, pela primeira vez. Foi com zero expectativa, honestamente. Pensei mais thriller de TV, mais produto mediano para assistir enquanto janto, mas não, esse não disso, esse entrou. E hoje a gente vai falar sobre esse filme do começo ao fim. Vamos entrar na história, nos personagens, nas escolhas de direção, nos bastidores de produção, no impacto cultural. Em tudo, porque esse filme merece ser analisado com cuidado. Não porque é perfeito spoiler, ele tem falhas, sim, mas porque conta uma história que não pode e não deve ser ignorada. Torturada pelo próprio pai é o título brasileiro de Girl in the Basement, filme de TV produzido para o canal americano Lifetime. Estreou no dia 27 de fevereiro de 2021, numa tarde de sexta-feira, e em poucas horas estava em todo lugar. Twitter explodindo, grupos de WhatsApp mandando link, pesquisas no Google disparando. O tipo de coisa que só acontece quando produto de TV toca em algo muito mais profundo do que entretenimento simples. Ficar em casa, muitas vezes em ambientes que não eram saudáveis, muitas vezes perto de pessoas difíceis ou mais sincero até perigosas. O noticiário Globo mostrava que os índices de violência doméstica tinham disparado durante o lockdown. E de repente aparece filme que fala exatamente sobre isso, sobre o que acontece quando o lugar que deveria ser o mais seguro do mundo se torna uma prisão. Quando a família que deveria te proteger é ameaça. Não foi planejado assim, com certeza. O filme estava em produção antes da pandemia ser o que foi, mas o timing acabou criando uma camada extra de significado que nenhum executivo de TV poderia ter programado. Antes de entrar no filme em si, preciso te contar de onde vem essa história. Porque ela não nasceu da imaginação fértil de roteirista bebendo café numa tarde chuvosa em Los Angeles. Ela é inspirada em algo real, em algo que aconteceu de verdade, em algo que, quando veio à tona, fez o mundo inteiro parar e perguntar como isso é possível. Em 2008, nome desconhecido passou a dominar as manchetes de todo o planeta. Josef Fritzl, homem de 70 anos, de Amstetten, uma cidade de porte médio na Áustria, país que a maioria das pessoas associa com Mozart, com montanhas nevadas, como Natal perfeito. Fritzl era engenheiro aposentado, casado há décadas, pai de vários filhos. Para os vizinhos, para os colegas de trabalho, para todos ao redor, era homem comum. Talvez pouco difícil, talvez pouco controlador, mas nada fora do comum. Por baixo da casa onde essa família, aparentemente normal vivia, havia porão. Sem nenhum contato com o mundo exterior além daquele homem descendo as escadas para o porão. Nesse período, Elizabeth teve 7 filhos. 3 deles foram levados por Joseph para viver com ele e a esposa na parte superior da casa, apresentados à sociedade como crianças abandonadas que o casal havia adotado generosamente. Os outros 3 cresceram no porão com Elizabeth. Quando o caso veio à tona em 2008, apenas porque uma das filhas adoeceu gravemente e precisou de hospitalizar com urgente o que fosse. Elizabeth saiu do porão pela primeira vez em décadas, o que foi indescritível. Como? Como durante 24 anos ninguém sabia, a esposa de Joseph disse que não sabia. Os vizinhos disseram que não sabiam. A polícia havia sido sancionada por denúncias diversas ao longo dos anos, mas nunca encontrou nada suspeito. O caso Fritzl abriu os olhos do mundo para uma verdade que especialistas em violência doméstica já conheciam bem. Abusadores são, na maioria das vezes, pessoas aparentemente normais. Pessoas que vão ao mercado, pagam as contas, cumprimentam os vizinhos. O monstro não tem chifre visível nem rabo de diabo. Ele tem rosto humano. Esse é o aspecto mais aterrorizante de tudo, porque significa que ele pode estar em qualquer lugar. Torturada pelo próprio pai, usa esse caso como ponto de partida, mas ficcionaliza tudo. O pai se chama Don Cody. A filha se chama Don Cody. A filha se chama Sarah.
A família tem sobrenome americano e vive num ambiente americano suburbano. Os realizadores tomaram essa decisão conscientemente, e eu entendo e respeito isso. Elizabeth Fritzl é uma sobrevivente real que tem todo o direito de não ter sua história exposta crua e literalmente num produto de entretenimento comercial. Mas a essência está lá, é a estrutura psicológica do abusador. O terror do isolamento. A cumplicidade, consciente ou não, de quem deveria agir. E, acima de tudo, a sobrevivência. A resistência extraordinária de uma mulher que, mesmo nas piores condições imagináveis, não desistiu de existir, não perdeu completamente o senso de si mesma, e lutou até que o mundo finalmente a encontrasse. Quem dirigiu esse filme é Elizabeth Rom, e que já tem uma ironia que você não pode ignorar, uma mulher chamada Elizabeth dirigindo um filme inspirado no caso de uma mulher chamada Elizabeth. Coincidência? Talvez. Mas é o tipo de detalhe que fica na cabeça. Rom é mais conhecida como atriz. Ela passou 4 anos na série Law and Order, também apareceu em Angel e em vários outros trabalhos televisivos. Mas ela tem uma carreira crescente como diretora, especialmente focada em histórias de mulheres em situações extremas e torturada pelo próprio pai. Foi o trabalho que mais colocou seu nome no mapa como realizadora. O roteiro é de Barbara Marshall, que também atuou como produtora executiva do projeto. Marshall tinha uma tarefa enormemente difícil: transformar em entretenimento televisivo uma história que, na vida real, é devastadora de múltiplas formas. E o desafio era real porque o Lifetime é um canal comercial. Precisa de audiência, precisa de engajamento, mas a história exige respeito e sensibilidade. O elenco é liderado por Jude Nelson como Don Cody. Jude Nelson. Cara, se você tem 40 anos ou mais, esse nome é sinônimo de John Bender em O Clube dos Cinco, O Rebelde, O Garoto de Culo e Punho Levantado no Final. Ver ele aqui como um pai controlador e monstruoso e uma experiência cinematográfica que trabalha com a memória afetiva do espectador de um jeito muito inteligente. Falaremos muito mais sobre essa performance. Stephanie Scott e Sarah, e ela carrega o filme nas costas de uma forma que você simplesmente não espera. Joely Fisher e Irene, a Mae, Emma Myers. Sim, a Wednesday, da Netflix, está aqui num papel anterior, como Marie, e uma mais nova, Braxton Bierken e Michael, o irmão. Reprodução foi da Big Dreams Entertainment como Swill Films para o Lifetime. Filmagens em Atlanta, Geórgia, 88 minutos de duração. Trilha sonora de Ozzy Doniz, fotografia de Pierluigi Gigi Malavasi. Isso é o ponto de partida. Agora a gente vai adentrar nesse filme de verdade. Para entender torturada pelo próprio pai de verdade, você precisa entender o contexto em que ele foi produzido. E esse contexto começa com uma palavra: Lifetime. O canal Lifetime existe desde 1984 e desde o começo se posicionou como uma emissora voltada especialmente para o público feminino. Ao longo das décadas, construiu uma reputação muito específica por causa de um gênero que se tornou quase exclusivamente o thriller doméstico. Histórias sobre mulheres em situações de perigo, sobre violência nas relações, sobre crimes que acontecem dentro das 4 paredes de uma casa. A fórmula foi se repetindo tanto que virou quase um meme. Outro filme de TV sobre mulher em perigo. Mas por trás do clichê existe um papel social real que o canal sempre exerceu. Sabe o que o Lifetime faz que a maioria dos canais de prestígio não faz? Ele dá espaço para histórias de mulheres que a indústria mainstream frequentemente ignora. Histórias sobre abuso doméstico, sobre stalkers, sobre sequestro, sobre controle coercitivo, temas que passam anos invisíveis nas grandes produções de Hollywood e que o Lifetime colocou na televisão americana décadas antes de isso virar pauta prioritária. Com todas as limitações de um produto de TV, com todos os constrangimentos de um mercado pequeno, o canal cumpriu uma função de visibilidade que merece reconhecimento. Barbara Marshall, a roteirista, foi a força motriz por trás do projeto. Ela já tinha experiência com produções de TV que lidavam com temas difíceis, e quando se voltou para o caso Fritzl como base de inspiração, sabia que estava tocando em algo que precisava de cuidado imenso. A pergunta não era devemos fazer isso, era como fazer isso do jeito certo. A escolha de ficcionalizar os personagens foi fundamental.
Não se trata de negar a história real de Elizabeth Fritzl. Trata-se de dar a produção um espaço de criação responsável sem correr no risco de explorar a identidade de uma sobrevivente viva que nunca pediu para ser personagem de um filme, torturada pelo próprio país. Não é um documentário, não é uma reconstituição, é uma dramatização inspirada. A Irene orbita em torno dela numa dança de submissão que a gente reconhece imediatamente. No dia em que Sarah faz 18 anos, o dia em que ela poderia legalmente ir embora, o dia em que o controle do pai sobre ela começaria a enfraquecer, Don Aye. E a partir desse ponto, a vida de Sarah nunca mais é a mesma. O filme funciona numa estrutura de dois eixos temporais que se intercalam. De um lado, vemos o presente, Sarah no porão, os anos passando, ela envelhecendo, tendo filhos, sobrevivendo. Do outro, temos o mundo lá em cima. E Mai, os irmãos, e vida da família seguindo, em frente enquanto Sarah fica, presa na quanto, espaço aterrador. Essa estrutura narrativa é uma das escolhas mais inteligentes do roteiro, porque ela cria contraste brutal. Você vê Mary crescendo, saindo para festas, tendo namorados, construindo uma vida, e ao mesmo tempo vê Sarah envelhecendo num porão, vendo os anos passarem por uma grade. O contraste é visceral. É intencional. O que o filme não faz é que seria fácil fazer, especialmente num canal como o Lifetime. Há escolhas deliberadas de mostrar o horror de forma sugerida em vez de explícita. A câmera não linguinha no sofrimento de Sarah. Não há cenas de violência explícita que existam apenas pelo choque. O abuso está presente, é inegável, é retratado, mas a narrativa tem a graça de entender que o terror psicológico é frequentemente mais impactante do que qualquer coisa que possa mostrar de forma crua. Isso é difícil de fazer bem. E é um dos pontos em que Elizabeth Rohn, como diretora, tomou decisões que demonstram uma maturidade que você não necessariamente espera de um produto de TV. A duração de 88 minutos é exatamente o tipo de ritmo que uma história assim precisa. Não há tempo para respiro desnecessário. Cada cena tem função, cada diálogo carrega peso. O filme não enrola. Ele sabe que a história em si já é suficientemente densa e não precisa de artificialidade para manter o espectador engajado. Detalhe é que muita gente não sabe, o filme foi lançado primeiro no Brasil em 27 de fevereiro de 2021, no mesmo dia dos Estados Unidos e Canadá. Isso é incomum para produções de TV americanas, que frequentemente chegam ao Brasil com semanas ou meses de atraso. O fato de a estreia ter sido simultânea, ou praticamente, indica que havia uma consciência de que esse conteúdo teria ressonância no público latino. Era sonho de verdade. O título brasileiro, Torturada pelo próprio pai, é mais explícito e direto do que o original em inglês, que simplesmente descreve uma posição física. A garota no porão. O título brasileiro vai direto ao ponto, quem é a vítima, quem é o agressor. É uma escolha de marketing que comunica a natureza do filme antes mesmo de você apertar o play. E funcionou. O título virou busca frequente no Google Brasil logo após o lançamento. O orçamento do filme nunca foi divulgado oficialmente, mas produções do Lifetime geralmente ficam na faixa de alguns milhões de dólares, muito abaixo de uma produção cinematográfica convencional. Isso significa que a equipe trabalhava com restrições reis, menos tempo de filmagem, menos possibilidade de refilmar cenas extensas. Esse contexto de produção austera torna ainda mais impressionante o resultado final, porque o que está na tela tem peso. Os incentivos fiscais do estado da Geórgia atrairão produções de todos os tamanhos, e Atlanta oferece uma variedade de locações que permitem recriar ambientes suburbanos americanos de forma convincente, o que esse filme precisava. É Casa da Família, Cody com seu subúrbio tranquilo e aparentemente normal, funciona como personagem no filme. A normalidade das ruas arborizadas, das casas com jardim, das calçadas limpas, tudo isso contrasta de forma devastadora com o que está acontecendo no porão. E essa é uma das lições importantes do caso Fritzl, e que o filme captura. Bem, o horror mais profundo não acontece em lugares de aspecto monstruoso.
Estamos só na parte tu e jada para sentir o peso disso tudo, mas a gente ainda não entrou de verdade na história. Vamos lá, o filme começa com Sarah Cody, ela tem quase 18 anos e a câmera, e apresenta numa cena que você provavelmente reconhece, não porque já viu esse filme, mas porque reconhece esse tipo de adolescente. Animada, expressiva, cheia de planos, contando os dias para a maioridade, como quem conta os dias para a liberdade. E você entende imediatamente por quê, porque a casa em que ela vive não é um ambiente livre. Don Cody estabelece as regras da casa desde a primeira cena em que aparece. Ele está à mesa do jantar e o comportamento de toda a família ao redor dele diz tudo sem precisar de diálogo explicativo. Emae, Irine, muse como uma cotela específica que quem conhece ambientes de controle reconhece imediatamente. Os irmãos mais novos, Maria e Michael, existem numa zona de cuidado, cuidadosamente calibrado. Dizemos o que precisa ser dito, fazemos o que precisa ser feito, sem ultrapassar os limites invisíveis mas absolutamente reis que Don estabelece. Sarah, no entanto, é diferente. Ela é impura, ela questiona. Ela tem uma centelha que o pai tenta controlar e que, ao mesmo tempo, claramente é ameaça de uma forma que o roteiro vai revelando gradualmente. Don não gosta quando Sarah diz que vai embora na maioridade. Não gosta quando ela fala de planos, de amigos, de uma vida fora da órbita dele. E de alguém que sente o controle escorrendo pelos dedos. O roteiro é habilidoso em não apresentar Don como um monstro óbvio de imediato. Essa é uma das escolhas mais importantes do filme. Sim, desde o início você sente que algo está errado. Judd Nelson joga como um sorriso específico, como uma voz que tem peso de maíz, com gestos que parecem amigáveis, mas carregam uma carga de ameaça. Mas ele não é o vilão de bigode quieto da criança aprende a reconhecer. Ele é um pai controlador que, se você cruzasse na rua sem contexto, poderia parecer apenas um homem sério. Um pouco rígido talvez. Nada que fizesse você pensar aquele ali é um monstro. E essa é exatamente a realidade do abuso doméstico. Ele não anuncia que chegou. A relação entre Sarah e sua amiga me funciona como janela para o mundo exterior. A mim é a menina, normal do lado de fora. Vai a festas, fala de namorados, tem vida de adolescente que Sarah observa de longe. As cenas entre as duas têm uma qualidade quase dolorosa de assistir, porque você já sabe o que está por vir e Sarah ainda não sabe. Quando elas falam de planos para depois dos 18 anos, você quer gritar para Sarah que ela precisa ir embora mais rápido, que o tempo está acabando, que há um relógio que ela não pode ver mais que você já consegue ouvir. O aniversário de 18 anos de Sarah chega. Irine prepara um bolo. Os irmãos estão animados. E Sina tem uma normalidade superficial que tornará o que vem a seguir ainda mais devastador. Don tem presentes. Tem sorrisos calculados. Tem a performance de pai amoroso que ele claramente sabe fazer quando precisa. E então, quando a festa acabou, quando os irmãos já foram para os quartos, quando Irene já recolheu as coisas, acontece. Don leva Sarah para ver uma surpresa, no porão. Apresenta a ela um espaço que ele claramente preparou. E então fecha a porta. E tranca. O filme não utiliza música dramática nesse momento. Não há violinada de horror. Não há grito de Sarah atravessando a casa. É escolha de sonoridade, ou a ausência dela. É cirúrgica. O silêncio que se instala quando a câmera fica com Sarah olhando para. A porta fechada é mais aterrorizante do que qualquer trilha sonora poderia ser. Ela tenta abrir. Vete, chama. Ouve os passos do pai subindo a escada. E ela entende. Os primeiros dias de Sarah no porão são mostrados como uma atenção particular e o que o isolamento faz com a mente humana. Ela alterna entre raiva, os gritos, os pedidos e um silêncio gradual que não é resignação, é readaptação. O instinto de sobrevivência humano é extraordinário. E o filme entende isso. Sarah não quebra e la dobra. Ajusta, encontra uma forma de existir naquele espaço porque a alternativa é o colapso total, e ela não se permite colapsar. Don vista-o porão regularmente. Traz comida, algumas coisas básicas. E também implementa os abusos que sabemos que acontecerão na história real, sem que o filme precise ser explícito sobre a natureza exata de cada um.
O horror está nos olhos de Stefani Scott depois de cada vista. Está em como Sara com quando Don sai. Em como ela conta as horas no escuro. Em como ela fala sozinha. Como estratégia de sanidade. Enquanto isso, lá em cima, a vida segue. Essa é a parte mais cruel do roteiro. E a mais eficaz. Don conta para a família que Sara fugiu. Que ela simplesmente desapareceu, que tentou entrar em contato com ela, mas que ela claramente não quer mais saber da família. Irene chora. Os irmãos ficam confusos e tristes. Don encena a dor do pai abandonado como uma habilidade que é nauseante de assistir. E a vida da família, così continua. Mari vai crescendo, Miquel vai crescendo. A estrutura do roteiro aqui faz algo muito inteligente, em vez de focar exclusivamente no sofrimento de Sara. Ela intercala as cenas do porão com cenas do cotidiano da família Akima, marisando para o colégio, Irene fazendo compras. Dona garagem, a normalidade desses momentos é perturbadora de jeito que acumula como tempo, porque a normalidade de cima existe em função da prisão de baixo. E ninguém percebe, ou ninguém admite perceba. O filme não afirma que Irene é sábia, mas também não absolve completamente Irene. Há momentos em que os olhos de Jolie Fisher carregam uma inquietação que o personagem imediatamente suprime. Uma intuição que ela escolhe ignora porque admite a série a enfrentar algo que não é capaz de enfrentar. Essa ambiguidade mora em dos pontos mais fortes do roteiro, mais realista e mais perturbador do que uma versão em que Irene é completamente inocente ou completamente cúmplice. Os meses viram anos. Sara perde a conta do tempo. Em alguns momentos, o recupera em outros. E ela encontra pedaços de livros que dono ocasionalmente deixa cair. E os lê repetidamente. E ela canta para si mesma. E ela faz exercício no espaço mínimo disponível. E ela não permite que seu corpo e sua mente se rendam completamente. E então, numa das visitas de Dona ao porão, Sara descobre que está grávida. Esse momento que o filme trata como uma sobriedade de que precisava, sem melodrama, sem cena de coro extravagante, como apenas Stefani Scott olhando para o horizonte que ela não pode ver, marca uma virada fundamental na narrativa. E Sara, em vez de sucumbir ao desespero que qualquer pessoa esperaria, faz uma escolha. Essa criança vai ter o melhor que ela pode dar dentro de um espaço impossível. Como voce ensina a existência para algo que nunca viu o sol. As cenas em que Sara interage como primeiro filho carregam uma ternura que funciona como contraponto ao horror circundante e esse contraste amor materno genuíno num contexto de violência absoluta é o coração emocional do filme. Os anos continuam passando, Sara tem mais de filho. As crianças crescem no porão, conhecendo apenas aquele espaço como o mundo inteiro. Don orquestra uma narrativa de que bebês foram abandonados na porta da família, mesma estratégia que José Fritz usou na vida real. E Irene, que sempre quis mais filhos, os aceita sem questionar muito, ou questionando e escolhendo não insiste nas perguntas. O roteiro não precisa explicar a lógica psicológica de Irene para o espectador, porque a lógica está ali, subreptícia em cada cena de Halle Fisher. A Irene construiu sua vida inteira em torno de Don. Sua identidade existe em relação a ele. Questionar as explicações bizarras que ele oferece. Bebês aparecendo misteriosamente. A filha que sumiu sem deixar rastro. Seria questionar a estrutura inteira da sua existência. É mais fácil psicologicamente encontrar uma forma de acreditar do que enfrentar a alternativa. Isso não é uma absorção, é uma análise, e o filme é justo o suficiente para fazer essa distinção. Marie, a irmã mais nova de Sara, cresceu achando que a irmã simplesmente foi embora. Dia e nunca mais olhou para trás. Ela carrega isso de jeito específico. Uma mágoa que se transformou em raiva que se transformou em indiferença, como autodefesa. Emma Myers constrói Marie com camadas que, dado que ela é secundária na narrativa, demonstram talento real. Há uma cena em particular em que Marie olha para uma foto de Sara e o que passa pelo rosto dela é exatamente o tipo de coisa que só uma atriz muito boa consegue fazer sem nenhuma linha de diálogo, é saudade, raiva, culpa, confusão, tudo ao mesmo tempo. No porão, Sara está ensinando os filhos a ler. Como material mínimo disponível, como os fragmentos de coisas.
Gedon trazer aquela aproveita ao máximo. Ela monta uma espécie de escola improvisada. A determinação de Sara em garantir que as crianças não cresçam completamente ignorantes do mundo é um dos elementos mais poderosos de toda a narrativa. Ela não tem livros suficientes. Não tem lápis de qualidade. Tem pedaços de papel que Don joga no porão como se fossem migalhas. Mas Sara usa tudo isso. Cada fragmento escrito que aparece naquele espaço vira material pedagógico. Os filhos aprendem o alfabeto nas paredes. Aprendem números contando os dias. Aprendem a ler qualquer coisa que tiver texto impreso da tuie. Existe uma crueldade específica. Nisso tudo que o roteiro explora com sutileza, as crianças que crescerão no porão não sabem que aquilo é anormal. Para elas, aquele espaço escuro é o mundo inteiro. É a realidade. E Sara precisa simultaneamente proteger-las dessa verdade, porque crianças pequenas não têm estrutura. Como voce ensina o que é o sol quando nenhum de vocês pode senti-lo. Stephanie Scott carrega essas perguntas no rosto em cada cena com os filhos e é de partir o coração. 14 anos se passam. Sara faz uma tentativa desesperada de fuga. Ela encontra vazamento no teto e começa a cavar túnel como uma colher, literalmente uma colher, durante semanas, escondendo o progresso de da melhor forma que consegue. É uma cena que simultaneamente deixa de coração ao partido e te faz levantar da cadeira, torcer com toda a força. É a humanidade dessa imagem. Uma mulher cavando milímetro por milímetro como uma colher porque é tudo que ela tem. Resume o espírito de resistência que o filme está tentando homenagear. Don descobre. Você precisava ver aquele momento porque ele existe para reafirmar algo que a narrativa nunca deixa você esquecer. Don não é antagonista de cinema de assaio como plano grandioso. Ele é homem que usa a força física e o terror psicológico para manter o controle sobre uma pessoa que ele vê como propriedade. E quando o controle é ameaçado, ele responde com violência crua e sem sofisticação, e tentativa de fuga falha. Mas algo muda em Sara depois dela. Porque tentar, mesmo falhando, é diferente de não tentar. Porque cada dia que passa sem desistir é uma vitória silenciosa que Don não consegue tirar dela. E então Sara descobre que está grávida de novo, mas uma criança. Mais ser vindo ao mundo naquelas condições. E é nesse momento que o plano muda. Porque Don, que até então havia resistido a qualquer ideia de levar Sara a hospital, sabe que uma gravidez com complicações pode forçar uma situação médica incontrolável. E Sara sabe que ele sabe. E Sara começa a calcular do terceiro a todo o filme e construída em torno dessa nova gravidez. Sara vai ao hospital com Don pela primeira vez em anos. Ela está numa cadeira de rodas, visivelmente exausta, fisicamente devastada pelo tempo no porão. Don está ao lado dela, com aquele sorriso calculado. É história pronta para qualquer pergunta. Pai preocupado com a filha que teve problemas de saúde. Dudou sob controle, mas Sara está aguardando, calculando, esperando o momento exato. Ele chega quando Don distrai sua atenção com papelada derramada. Ela fala tudo de uma vez, de uma forma que poderia facilmente parecer o delírio de uma pessoa em colapso, mas a enfermeira ouve. E quando você olha para Sara, naquele momento, o estado físico dela, os olhos dela, a forma como ela fala, com a urgência de quem esperou anos para poder dizer aquilo, é impossível não acreditar. Don é preso no hospital antes de conseguir escapar do tota se fecha para ele, pela primeira vez em décadas. Agora preciso falar de cada personagem desse filme como cuidado que merece, porque o que torna torturada pelo próprio país funcionar, quando funciona, não é a produção, não é o orçamento, não é o valor de uma estrela de Hollywood, é o que os atores fazem como material que tem. Eu há muito a dizer sobre isso. Começo por onde a gente tem que começar, Sara Cody, interpretada por Stephanie Scott. Stephanie Scott tinha 24 anos quando filmou esse papel, mas precisava convencer como uma adolescente de 17 e 18 anos no início e como uma mulher que envelheceu décadas de sofrimento. No filme. Isso já seria desafio técnico considerável para qualquer atriz. O que Scott faz além disso, porém, é o que torna a performance notável. E isso importa, porque você precisa conhecer como Sara irá antes para sentir o peso do que é tirado dela.
Conforme o filme avanza y os anos se acumulam, no por hoyo, Scott faz algo preciso y doloroso, y la mostra o envelhecimento, sem deixar apagar a fresca. Ha uma linha muito difícil de andar entre mostrar o dano psicológico do longo cativeiro e não transforma Sara numa figura passiva de vitimização, escotando essa linha como uma competência que surpreende. Sara nunca para de ser uma agente da própria história, mesmo quando as circunstâncias tornam qualquer ação quase impossível lo. As cenas como os filhos são onde Scott brilha mais. Porque a maternidade de Sara não pode ser construída sem sentimentalismo falso. Não é a imagem bonita de mãe amorosa que você vê em comerciais. É amor incondicional num contexto impossível. E a diferença é que o amor de Sara tem bordas ásperas, tem momentos de exaustão total, tem instantes em que você vê que ela está no limite mas anda assim não larga. Isso é humano de verdade. A cena da fuga no hospital é o pico da performance de Scott. Ela não tem mais do que 2 minutos, talvez 3, para convencer. E a enfermeira. E por consequência o espectador, de que aquela mulher está falando. É verdade de não estar em colapso psicótico. E ela consegue. Sem histrionismo, sem coro exagerado, como uma precisão que lembra alguém que guardou aquelas palavras por anos esperando o momento de dizê-las nela agora. Don Cody, interpretado por Judd Nelson. Judd Nelson é o elemento mais cinematograficamente fascinante desse filme e não necessariamente pelos motivos mais fáceis. A performance dele divide opiniões e é legítimo que tenha dividido. Há críticas que apontam para momentos de artificialidade, para algumas cenas em que o controle parece escorregadio demais. Eu entendo essas críticas, mas a minha leitura é diferente do Dr. West Isuke. Nelson faz com Don Cody é algo muito específico, ele nunca deixa o personagem se tornar um monstro do folclore, do não tem aparência ameaçadora no sentido cinematográfico convencional. Ele é um homem de meia idade, de aparência comum, que faz coisas horríveis com uma normalidade que é mais perturbadora do que qualquer exagero teatral. Dr. Weiss é a escolha mais inteligente de Nelson e o sorriso. Há sorriso específico que Don usa repetidamente, quando está na presença de estrangeiros, quando está mentindo para a polícia, quando está em momentos de socialização forçada, que não é sorriso de satisfação nem sorriso de maldade. É sorriso de performance. De algo que aprendi que o sorriso é a ferramenta mais eficaz para manter o mundo fora. Você olha para Don Cody e em algum lugar. No fundo da mente aparece a imagem do rebelde de curo preso numa detenção de sábado. E o contraste cria desconforto que aumenta o peso da performance em que Nelson precisa fazer nada explicitamente para criar esse efeito. Muita gente que assistiu ao filme comentou exatamente isso. Que ver Judd Nelson nesse papel mexeu com a percepção deles de uma forma que não esperavam. Que algo da imagem de Bender contaminou a leitura de Don de jeito que aprofunda o horror. Porque se aquele rebelde querido pode se tornar isso, então a norma é mais frágil do que a gente gosta de acreditar. Irene Cody, interpretada por Joely Fisher. Joely Fisher tem uma das tarefas mais difíceis do elenco e Erasaio e simples. Irene não é simplesmente uma vítima nem simplesmente uma cúmplice. Ela existe num território moral que o roteiro se recusa a simplificar, e Fisher honra essa ambiguidade como uma performance que vai crescendo no espectador depois que o filme termina, porque Fisher mostra Irene com amor genuíno por essas crianças, amor que não parece forçado, não parece performático, e ao mesmo tempo há algo nos olhos de Irene em algumas cenas que sugere uma intuição suprimida. Uma pergunta que ela começa a fazer para si mesma e imediatamente inteira antes de chegar à superfície. Não é culpa de Irene, o roteiro não absolve-la, mas Fisher cria uma Irene suficientemente complexa para você entender, sem concordar, como uma pessoa pode chegar a estado de negação tão profunda que passa por cima de evidências impossíveis de ignorar para alguém de fora. Marie Cody, interpretada por Emma Myers.
Hoje todo mundo com jeques como Enid Sinclair na série Wednesday, da Netflix, é fascinante assistir torturada pelo próprio PI depois de Wednesday, porque o que consegue ver, em retrospecto, o talento que já estava ali, Maria construída como a ima que cresce como uma lacuna. Ela não sabe que Sarah está no porão. Acredita na história do fugitivo contada pelo PI. E carrega isso de uma forma que Fisher construiria como saudade convertida em autodefesa. Há uma Marie mais jovem que anda esperava. A Irma Voltar é uma Marie mais velha que aprendeu a não esperar mais. E Myers navega essa transição com uma naturalidade que demonstra uma maturidade interpretativa real para uma atriz jovem. Chris, o namorado de Sarah antes do cativeiro, é talvez o personagem mais subutilizado do roteiro. Ele funciona como ancora emocional do passado de Sarah e conexão com como ela era antes. E reaparece, no final do filme, como figura de suporte. E, escolhado o roteiro de não abandonar Chris ao longo da narrativa, demonstra que ele nunca parou de procurar, adiciona uma dimensão de esperança que o filme precisava para não implodir no nihilismo total. Elizabeth Rome é nome que precisamos discutir quando falamos de torturada pelo próprio pai como realização cinematográfica. Porque as escolhas dela como diretora são o que separa esse filme de ser apenas mais produto da linha de montagem do Lifetime. Um gênero que tem suas fórmulas tão entrincheiradas que os desvios são imediatamente notáveis. Rem chegou a esse projeto com uma perspectiva específica. Como atriz que passou anos na televisão americana, ela conhece por dentro os mecanismos da produção televisiva. Sabe as restrições de cronograma, sabe as pressas de orçamento, sabe onde o sistema tende a puxar o realizador para a comodidade e para o atalho. E ao mesmo tempo, como atriz, ela entende o que os atores precisam para construir personagens de verdade. Tempo, espaço, confiança, a possibilidade de falhar em cenas sem ser cortada imediatamente. Essa combinação de experiências mudou o tipo de diretora que ela é, e fica evidente no filme. A primeira escolha de direção que quero destacar é a da linguagem visual do porão versus a linguagem visual da Casa Akima. Isso parece óbvio no papel. Claro que o porão vai ser escuro e claustrofóbico. Mas o modo como Rome, o diretor de fotografia Pierluigi Malavasi, executam essa distinção vai além do óbvio. No porão, a câmera frequentemente fica fechada. Planos próximos ao rosto de Sarah. Planos que raramente mostram o espaço todo de uma vez. Isso cria efeito de sufocamento que você experimenta fisicamente enquanto assiste. A sensação de que não há para onde olhar, de que o mundo inteiro se reduziu ao que cabe num quadro pequeno. A câmera não explora o espaço porque Sarah também não pode explorar o espaço. Há uma identidade entre a mobilidade de câmera e a mobilidade da personagem que é uma escolha de regresso muito consciente. Lá em cima, na casa, a câmera é mais aberta. Os planos têm mais profundidade de campo, mais espaço para os personagens se moverem. A vida cotidiana da família, Cody Akima do porão é filmada como uma normalidade, visual quase documental, que funciona como comentário perverso. Esse é o mundo normal. Essa luz é luz normal. E embaixo das suas casas, o uso da luz é especialmente cuidadoso. Sarah no porão vive sob iluminação artificial amarelada, que o cinematógrafo mantém consistentemente ao longo do filme. Não há variação natural de luz, não há indicação de dia ou noite. O tempo no porão não tem marcadores naturais porque Sarah perdurou o acesso aos marcadores naturais do tempo. E essa constância da iluminação, que poderia parecer uma limitação de produção, se torna uma escolha expressiva poderosa. Há uma cena específica quando Sarah toca em luz natural pela primeira vez em anos, pela janela do hospital, em que a iluminação muda de forma drástica e deliberada. Rome Malavasi filma esse momento como uma suavidade que contrasta com toda a dureza visual do que veio antes. Não é truque sentimental. É a linguagem visual dizendo isso é diferente. Isso é o que ela perdeu. As críticas a dire caso de Roma apontam, com razão, para algumas irregularidades de ritmo, especialmente no segundo ato, onde o filme às vezes parece suavizar momentos que mereceriam mais peso, as cenas que poderiam ter sido mais longas, deixadas no silêncio por mais tempo,
Há momentos em que a educação decide avançar quando o instinto certo seria permanecer. Essa é uma tensão real na produção televisiva que Rome enfrenta frontalmente. O formato comercial de TV tem expectativas de ritmo. Você não pode fazer o espectador se acomodar demais. Numa cena difícil porque há intervalos comerciais, há dados de audiência sendo monitorados. Em tempo real, há produto que precisa funcionar num contexto específico. Rem negocia com essas restrições da melhor forma possível, mas elas às vezes aparecem. O que ela não faz, e isso precisa ser dito claramente, é usar o material de forma exploratória. Há uma diferença enorme entre tratar horror e explorar horror. Explorar horror significa filmar o sofrimento de uma forma que satisfaz o impulso voyeurístico do espectador. Retratar horror significa mostrar o suficiente para o espectador entender a verdade, sem adicionar gratuitamente. Roma está consistentemente no campo do retrato, não da exploração. As cenas de abuso não têm uma câmera que linguinhanador. E Rome, amantem.1c, outro elemento de direção que merece atenção é o trabalho como elenco jovem. Os filhos de Sarah, no plural, são interpretados por crianças, atores, e filmar crianças em material de natureza difícil é desafio de direção imenso. Como vou que protege a criança ator enquanto ainda cria a cena que a história precisa. Rome lidou com isso criando ambiente de set que separava cuidadosamente o que crianças precisavam entender da história para atuar e o que era desnecessariamente perturbador. O resultado é que as crianças nas cenas do plural têm uma naturalidade que funciona muito bem, não parecem atores jovens lutando com material pesado demais. Há elemento autobiográfico sutil na escolha de Ron de dirigir esse filme que vale mencionar. Ela tem falado publicamente sobre violência doméstica. Em entrevistas ao longo da carreira sobre o impacto que histórias de abuso têm tido sobre ela pessoalmente. Não como vítima direta, mas como alguém que cresceu num ambiente onde o tema era presente e real. Essa conexão pessoal como material não é visível de forma óbvia no filme. Não há mensagem militante, não há proselitismo, mas há uma urgência no modo como. Vou te contar uma coisa sobre filmes de TV que a maioria das pessoas que assistem não considera. O cronograma de produção deles é absurdo. É a realidade do mercado de TV por assinatura americano, onde o volume de produção exige velocidade. E quando você sabe disso, o filme parece diferente. Você começa a ver cenas com outros olhos, entendendo que cada uma delas foi provavelmente filmada com pouquíssimas tentativas, como um monitor que precisava aprovar e seguir em frente, como um cronograma que não o perdoa. As filmagens aconteceram em Atlanta, Georgia, como mencionado anteriormente, e Atlanta virou nas últimas décadas uma das capitais de produção televisiva e cinematográfica dos Estados Unidos. Os incentivos fiscais do estado são generosos ao ponto de terem atraído produtos que de outra forma iriam para Los Angeles ou Nova York. E para um filme como orçamento restrito de uma produção Lifetime, rodar em Atlanta fez diferença financeira real E a escolha das locações foi fundamental para o sucesso atmosférico do filme. A casa da família Cody, o exterior suburbano perfeito, as ruas tranquilas, e normalidade visual cuidadosamente construída, foi encontrada em Atlanta. E o espaço do poro, a locação mais importante de todo o filme, foi construída como seto adaptado de um espaço existente. O resultado visual é convincente. O poro de Sarah tem dimensões que parecem genuinamente claustrofóbicas. A iluminação e a textura das paredes criam um ambiente que você sente antes de processar intelectualmente. A produtora executiva Barbara Marshall, que também escreveu o roteiro, esteve ativamente envolvida no processo de produção do início ao fim. Essa presença do roteirista como produtor executivo é importante porque garante uma coerência de visão que às vezes se perde quando há muita distância entre quem concebeu a história e quem está na linha de frente das decisões de produção do tomar decisão que acho que foi sabia não consultar Elizabeth Fritzlen Nenhum, membro da família real durante o processo de produção. Isso pode parecer contraditório, porque não ouvir a fonte, mas existe uma lógica de cuidado nisso.
Elizabeth Fritzl é uma sobrevivente que tem o direito de controlar a narrativa da própria vida. Consulta-la num projeto comercial poderia colocar-la numa posição de ter que validar ou corrigir escolhas criativas sobre sua própria trauma, o que é uma carga que nenhuma sobrevivente deveria ter que carregar. É serviço de um produto de entretenimento é decisão de ficcionalizar completamente os personagens e o nome da família também funciona como proteção, liga a lei de proteção ética. Semos nomes reis. Sem reivindicação explícita, de isso aconteceu com esta pessoa específica. O projeto ficou num espaço criativo mas defensável judicialmente. O processo de preparação dos atores para o material foi mencionado em algumas entrevistas da época. Stephanie Scott, em particular, precisava passar por um processo físico de transformação ao longo do filme, de adolescente saudável para mulher que passou décadas em condições físicas extremas. Trabalhar esse arco num cronograma comprimido de TV exigiu que ela e equipe de maquiagem. A maquiagem e o design de figurino foram elementos de produção particularmente importantes. O figurino de Sarah Noporao, roupa desgastada, progressivamente mais deteriorada, que muda ao longo dos anos mostrados no filme, foi uma forma de marcar a passagem do tempo de forma visual, sem precisar de intertítulos indicando 5 anos depois. Esse tipo de narrativa visual através do figurino é um trabalho colaborativo entre a diretora, o figurinista e a atriz que, quando funciona, passa quase despercebido pelo espectador, como deve ser. Donis trabalha como uma paleta sonora que evita os clichês do thriller televisivo, não há os violinos de tensão genéricos, não há o som previsível de música para sinalizar agora é para você ficar com medo. Em vez disso, a trilha usa texturas sonoras mais ambientais, mais sutis, que criam um estado de ânimo antes que emocionável. Nos momentos mais tensos do filme, às vezes o silêncio é mais poderoso do que qualquer coisa que Donis poderia ter composto. O processo de pós-produção, edição, mix de som, correção de cor foi provavelmente rápido pelo padrão cinematográfico. Para uma estreia em fevereiro de 2021, as filmagens provavelmente foram concluídas no segundo semestre de 2020, o que exaba poucos meses depois. Mas a coerência visual do produto final e consistência da paleta de cor entre porão e casa, o ritmo da edição é que, apesar das suas limitações, mantém a narrativa fluindo tudo isso, sugere que a equipe de possui o que tinha entre mãos e trabalho para valorizar. Uma nota sobre o momento de lançamento, fevereiro de 2021. As pessoas estavam em casa, com tempo de tela elevado, com a violência doméstica, no noticiário de forma consistente. O Lifetime provavelmente sabia que estava lançando esse filme num contexto em que a audiência teria uma receptividade aumentada para essa temática, não por oportunismo calculado, mas por uma consciência de que o controle e o momento estavam alinhados de uma forma poderosa. Vamos entrar nos detalhes técnicos agora. A cinematografia, o design de som, a edição, os elementos de produção que a maioria das pessoas não nota conscientemente, mas que fazem toda a diferença na experiência de assistir ao filme. Malavasi é um diretor de fotografia que trabalha principalmente com produtos de TV de médio e pequeno orçamento, e seu trabalho em torturada pelo próprio país demonstra como um profissional competente consegue extrair resultados expressivos de condições de produção restritivas. O aspecto mais notável do trabalho de Malavasi já foi mencionado brevemente na análise de Ricau, mas merece aprofundamento e distinção visual entre os dois mundos do filme, o porão e a casa, acima. Essa distinção não é apenas de iluminação, é de textura, de temperatura de cor, de profundidade de campo, de ângulo de câmera. No porão, Malavasi usa preferencialmente ângulos baixos. A câmera frequentemente está na altura dos olhos de alguém sentado ou deitado no chão, o que é a perspectiva de Sarah grande parte do tempo. Isso coloca o espectador fisicamente na posição de Sarah, criando uma identificação corporal além da identificação emocional. Quando Don desce as escadas, filmado nesses ângulos baixos, ele é visto de baixo para cima, o que amplifica visualmente a sua posição de poder sem que nenhuma linha de diálogo precisa fazer isso. De na casa acima, a câmera está predominantemente na altura dos olhos, em posição de pé.
A perspectiva padrão de alguém que pode se movimentar livremente. Esse contraste de altura de câmera parece simples, mas funciona de forma muito eficaz ao longo de todo o filme para manter o espectador consciente da diferença de condição física entre os dois espaços. A casa usa uma paleta mais quente, com os tons de amadeiramento e as luzes domésticas, criando um ambiente que parece confortável ou que é, obviamente, perturbador no contexto. A violência do contraste cromático entre os dois espaços aumenta com o tempo, conforme mais anos se passam no porão. A frisada paleta subterrânea se intensifica, como se a cor estivesse sendo literalmente drenada de Sarah. Do design de Sommeres atenso espesso porque torturada, pelo próprio pai, usa o som de forma muito mais consciente do que a maioria dos filmes de TV do gênero. No por o universo sonoro é deliberadamente limitado e repetitivo. Os sons são os mesmos. As texturas do concreto, o barulho distante e abafado da casa acima, os sons que Sarah faz. Essa monotonia sonora cria uma sensação de tempo que não passa, de mundo que não muda, que complementa perfeitamente o design visual. Há um som específico que aparece repetidamente ao longo do filme e que funciona como motivo sonoro, o barulho da porta do porão sendo trancada. Cada vez que esse som aparece, o impacto é renovado, mesmo quando você já ouviu dezenas de vezes. Porque é um som que carrega toda a história dentro dele, é o som da liberdade sendo removida, cada vez que ressoa. Quando Sarah está no hospital, no terceiro ato, o universo sonoro do filme muda de forma drástica e intencional. De repente há vozes de estranhos, barulho de maquinário hospitalar, sons do mundo exterior que Sarah perdeu. Esses sons são apresentados como quase avassaladores, porque para alguém que passou décadas no ambiente sonoro restrito de um porão, o mundo de fora seria literalmente enxurro de estímulos da de estímulos daria. E Erika Su, creditada é que preciso ser honesto que os detalhes da equipe de edição foram amplamente divulgados, segue uma lógica que funciona na maioria do tempo. O ritmo da edição no primeiro ato de estabelecimento, cenas suficientemente longas para você conhecer a Sarah pre-cativeiro, para você se importar com ela, antes de perder esperança junto com ela. O segundo ato, que cobre a maior parte do tempo, no porão, usa uma edição mais elíptica, cortes que pulam períodos de tempo, marcados pelas mudanças físicas de Sarah e pelo crescimento dos filhos. Essa elipse temporal é necessária porque o filme tem 28 minutos para cobrir décadas de história, mas às vezes a velocidade dos cortes trabalha contra o peso emocional que as cenas precisariam ter. Alguns espectadores sentiram que o segundo ato passa rápido demais, que o tempo de cativeiro não é sentido com a profundidade que a história merecia. É uma crítica válida do terceiro ato, do hospital em diante. Tem uma edição diferente novamente, mais urgente, mais cortada, acompanhando o crescimento da tensão enquanto Sarah executa seu plano de fuga. E o final do filme, depois da prisão de Dawn, tem uma edição mais lenta de todo o produto, como se o ritmo finalmente pudesse respirar, como se o tempo finalmente tivesse permissão de existir de outra forma. Produzido para a televisão em formato widescreen, torturada pelo próprio pai, usa o espaço horizontal de uma forma que valoriza os planos fechados do porão ao tornar as bordas do quadro mais presentes. Quando você está no porão com Sarah, as paredes quase tocam as bordas do quadro. O espaço é visualmente ocupado pela prisão. Quando você está na casa acima, o quadro respira mais. Esse uso das bordas do frame é sutil, mas real. Hora de contar as histórias que a maioria das pessoas não sabe sobre a produção de tortura da pelo, próprio pai. Começou com o fato que abriu a cabeça de muita gente quando veio à tona Emma Myers, e marido firme e Enid Sinclair da série Wednesday da Netflix. Quando Wednesday explodiu em 2022 como uma das séries mais assistidas da história da Netflix, voltou à tona o interesse pelo trabalho anterior de Myers. E torturada pelo próprio pai, apareceu em várias listas de você sabia que a Enid de Wednesday está nesse filme. O timing foi interessante. Wednesday saiu em novembro de 2020. A Marique ela interpreta Cobre.
arco de anos significativos, da adolescencia até a fase adulta. Trabalhar esse tipo de salto temporal num cronograma comprimido de TV é desafio que Mears claramente foi capaz de enfrentar e que em retrospecto parece começo de uma carreira que rapidamente alcançou níveis muito maiores. Há uma ironia no casting de Jude Nelson que, segundo relatos de entrevistas da época, o próprio ator reconhecia. Ele estava consciente de que o público americano de certa graça o associava tal completamente com John Bender que qualquer papel de antagonista nele seria lido através de Salente. E em vez de fugir disso, parece que Nelson e Ron decidiram usar essa memória afetiva, deixar que ela existisse como subcamada da performance, esse confronto entre o herói de curo dos anos 80 e o monstro doméstico de 2021. Nelson deu algumas entrevistas breves sobre o filme em que mencionou a seriedade com que levou o material. O caso Fritzl foi amplamente noticiado nos Estados Unidos quando veio à tona em 2008 Nelson, como parte da população adulta que acompanhou aquelas notícias, tinha consciência do peso real do que estava sendo retratado. Em nenhum momento, segundo relatos, ele tratou o papel de Don como vilão de rotina. O cuidado na preparação foi real e Stephanie Scott mencionou em entrevistas o trabalho físico e psicológico que o papel exigiu. Há uma diferença entre os Sarah do início e do filme que vai muito além da maquiagem. Scott precisava construir estado de espírito diferente para cada fase da história de Sarah, num processo de filmagem que provavelmente não aconteceu. Filmes raramente são filmados em sequência. As logísticas de locação, disponibilidade de elenco e cronograma de produção geralmente resultam numa ordem de filmagem não linear. Isso significa que Scott precisava estar em vários estados de Sarah ao mesmo tempo durante as semanas de produção. Durante a semana A, segundo a atmosfera descrita por quem participou da produção. Produtores de filmes com esse tipo de conteúdo frequentemente contratam profissionais de saúde mental para estar disponíveis no set, e é uma prática que vem crescendo na indústria americana, especialmente depois de vários casos de atores relatando impactos psicológicos de longo prazo de papéis pesados, Doutor Horroroso ou Bastidor Curioso, o título brasileiro, torturada pelo próprio pai, foi escolhido não pela produtora americana, mas pela distribuidora brasileira responsável pela adaptação para o mercado local. O título original Girl in the Basement é deliberadamente opaco, não revela a relação familiar entre vítima e agressor. O título brasileiro vai direto ao ponto, o que reflete uma diferença de estratégia de marketing entre os mercados. No Brasil, o título explícito funciona melhor para atrair audiência para o tipo de conteúdo, enquanto no mercado americano, a ambiguidade do título original cria mais curiosidade. O filme foi originalmente exibido no Brasil pelo canal Sony Crime, antes de chegar a plataformas de streaming. O Sony Crime é exatamente o tipo de canal que tem uma audiência já sintonizada para conteúdo de crime real e dramatizado criminal e torturada pelo próprio pai. Encontrou ali público que o recebeu com uma intensidade de engajamento rara para uma produção de TV. Depois do lançamento americano, o filme foi alvo de fenômeno interessante nas redes sociais, o TikTok. Clips do filme, especialmente da cena de fuga no hospital e das cenas finais, circularam amplamente no TikTok com contagens de visualizações que rivalizavam com conteúdo de produções de grande orçamento. O apelo visual imediato de certas cenas, associado ao tema perturbador que cria reação emocional forte, foi exatamente o tipo de conteúdo que o algoritmo do TikTok amplificou. Essa circulação orgânica em redes sociais foi provavelmente mais eficaz do que qualquer campanha de marketing pago que o Lifetime poderia ter executado no Reddit. O filme também gerou discussões extensas, especialmente na comunidade, não por seu valor cinematográfico único, mas pela natureza da história e pela forma como o filme conta sempre guarda e recebeu de torturada pelo próprio pai. Foi fenômeno interessante de analisar porque o filme não se encaixava perfeitamente nos critérios habituais de avaliação crítica. Não era arte cinematográfica de prestígio. Não tinha o orçamento nem o tempo de produção que críticos esperam de filmes que abordam temas sérios.
E ao mesmo tempo não era o thriller de TV descartável que você assiste e esquece no dia seguinte. Estava no meio termo desconfortável. E foi nesse meio termo que a crítica especializada e o público chegaram a conclusões frequentemente diferentes. No Rotten Tomatoes, o tomatómetro não gerou dados suficientes de críticos cadastrados para uma pontuação formal, o que é reflexo do status dos filmes de TV naquele ecossistema de crítica, onde a maioria dos veículos especializados simplesmente não cobre produtos de TV a cabo. Mas o popcornmeter e avaliação do público ficou em 59%, uma pontuação que reflete exatamente a divisão de opiniões que o filme gerou. Metade das pessoas que o assistirão sairão com a sensação de que havia algo importante ali, e a outra metade saiu com reservas sobre a execução. Doti no IMDb, as avaliações individuais contam uma história mais nuançada do que qualquer mídia poderia capturar. Há reviews que chamam o filme de perturbador mas necessário. Há reviews que criticam a performance de Jude Nelson como irregular. Há reviews que lamentam que o filme não alongue o suficiente na retratar o horror real do caso que o inspirou. Há reviews que agradecem exatamente ao fato de o filme não ir mais longe, de ter mantido o respeito e a contenção. E todas essas avaliações estão, de certa forma, certas, porque torturada pelo próprio pai, e um filme que existe no espaço entre o que deveria ser e o que pode ser, entre a ambição do material e as restrições do formato. E cada espectador negocia esse espaço de forma diferente, de acordo com o que traz para aquela experiência. O impacto cultural do filme foi significativamente maior do que sua peso crítica sugeriria. No Brasil, em particular, torturada pelo próprio pai, gerou uma conversa nas redes sociais sobre violência doméstica que durou semanas, além da violência. Perfis no Instagram, Twitter e TikTok, que cobrem crimes reais e casos de violência doméstica e usaram o filme como ponto de partida para falar do caso Flisla, para contextualizar a realidade do abuso familiar, para dar números de linhas de apoio e recursos para vítimas. O filme funcionou como catalisador de conversa de uma forma que poucos produtores de entretenimento conscientemente planejados para isso conseguem alcançar. No contexto pandêmico do lançamento, o impacto foi ainda mais agudo. Como mencionado no início deste roteiro, os índices de violência doméstica em todo o mundo haviam disparado durante o lockdown. Organizac de combate à violência doméstica relataram aumentos de 25% a 40% nas denúncias em vários países nos primeiros meses de 2020 e 2020. Torturada pelo próprio pai, chegou exatamente quando esse tema estava mais urgente do que nunca. E o fato de ser um produto de TV, disponível para qualquer pessoa com acesso ao canal ou à plataforma de streaming, sem custo adicional de ingresso de cinema, significava que essa audiência que precisava desse conteúdo podia acessá-lo facilmente. E especialistas em violência doméstica e psicólogos foi geralmente positiva, com reservas. O elogio foi pela decisão de contar a história, pela representação da psicologia do abusador e da dinâmica familiar que permite o abuso perdurar. As reservas foram, principalmente, sobre o ritmo e a profundidade de exploração psicológica. A sensação de que o filme tocou em temas que mereciam mais tempo e mais camadas do que o formato de 88 minutos e o contexto de TV. E cabo permitiu doutor uma coisa que o filme acertou de forma significativa foi a representação de figura de Irene. E meio sabe e não sabe ao mesmo tempo. Especialistas em dinâmicas de abuso doméstico frequentemente apontarão que a representação da cumplicidade involuntária da mãe é uma das partes mais realistas e importantes do filme, porque na realidade dos casos de abuso familiar longo, raramente há um único agressor num vácuo. Há uma rede de silêncios, de negações, de olhares desviados que permitem que o abuso continue. Mostrar isso, sem transformar em covila, mas também sem absorvê-la aí. É uma contribuição sobre o que o filme faz para a forma como o público pensa sobre essas dinâmicas em termos de prêmios torturada pelo próprio pai. Não concordo a nada de significativo o que é esperado para uma produção de TV a cabo.
mas ganhou um tipo de reconhecimento que talvez seja mais significativo, viro referência. Quando o tema de violência doméstica aparece em listas de filmes para entender o problema, quando alguém posta no TikTok, você precisa assistir isso. Quando o nome do filme aparece em contextos de conscientização, esse é o tipo de impacto duradouro que nenhum troféu pode replicar. E a audiência do Lifetime para o estreio foi, segundo relatórios da rede, uma das maiores para uma estreia de filme no canal em 2021. Os números exatos não foram divulgados publicamente, mas o Lifetime divulgou que o engajamento nas redes sociais durante a transmissão foi excepcional, indicando que as pessoas não estavam apenas assistindo, estavam assistindo juntas, postando, reagindo em tempo real. Chegamos ao final. E quero usar esse espaço de uma forma que seja honesta, não como filme, não como Lifetime, não como indústria televisiva, honesta como a história que está por trás de tudo isso. Ela nunca deu uma entrevista, nunca publicou um livro, nunca pediu nenhum tipo de atenção pública. Ela simplesmente tenta viver. E vive, depois de 24 anos de cativeiro, depois de tudo que ela passou, é por si só um ato de resistência que transcende qualquer categoria que possamos usar para descrever. Josef Fritzl foi condenado em 2009 e prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi declarado culpado por assassinato, estupro, incesto, coerção, falsificação, escravidão, falsificação e escravidão. Em 2024, com mais de 20 anos, havia relatos de que havia sido transferido para uma ala de saúde mental, o que gerou protestos de grupos de direitos das vítimas. A história legal e institucional do caso continua gerando discussão sobre o sistema de justiça austriaco e sobre o que significa punição adequada num caso de horror sem paralelo do Timás torturada pelo próprio pai. Não é sobre Josef Fritzl. Não é sobre Don Cody e versão fictícia. Não é sobre os agentes do abuso. É sobre Elizabeth. É sobre todas as Saras e todas as Elizabeths que existem em situações que nunca chegarão às manchetes, que nunca geraram um filme, que nunca tiveram um Lifetime para contar sua história. E esse é o legado mais importante que esse filme de cinematográfica, que é boa mas não excepcional, não a performance de estrelas que é eficaz mas não histórica. Mas a escolha de contar essa história, de dizer isso acontece. O porão pode ser em qualquer lugar. A casa normal pode ter qualquer endereço. O impacto de longo prazo de torturada pelo próprio país se manifesta nas conversas que ele gerou e continua gerando. Cada vez que alguém assiste a esse filme e depois pesquisa sobre o caso Fritzl, sobre violência doméstica, sobre isolamento coercitivo, cada uma dessas pesquisas é um fio de consciência que antes não existia. E consciência, mesmo que pareça pequena diante da magnitude do problema, é o primeiro passo de qualquer mudança real. Há uma discussão legítima sobre se filmes de TV baseados em tragédias reais devem existir. A linha entre iluminação e exploração é real e nem sempre óbvia. Torturada pelo próprio pai fica, na minha avaliação, do lado da iluminação, do lado de quem escolheu iluminar em vez de explorar. E isso, no contexto do mercado de TV, é cabo americano, num produto do Lifetime, produzido em menos de 3 semanas, não é pouca coisa. É uma escolha ética que define que o filme é no nível mais fundamental, mas quero dizer algo sobre o que esse legado significa, quando vou que o leme do filme. Elizabeth Fritzl é mulher real que inspirou Sarah Cody, hoje tem 59 anos. E ela vive num vilarejo austriaco que as autoridades chamam apenas de vilarejo X. Nenhum endereço, nenhum nome divulgado, proteção policial constante, câmeras de segurança cobrindo a casa. Ela vive com seus 6 filhos sobreviventes, todos adultos agora. E com Thomas Wagner, segurança que foi contratado para proteger a família e com quem os filhos que cresceram não podem precisar aprender a existir no mundo que nunca tinham conhecido. A luz do sol, o barulho de ruas, a presença de estrangeiros, o conceito de liberdade. Segundo relatos de membros da equipe de cuidados, mesmo anos depois, Elizabeth e seus filhos continuavam dormindo com as portas dos quartos permanentemente abertas.
Não conseguiam tolerar a sensação de uma porta fechada, porque durante décadas uma porta fechada significou uma coisa que não tem outro nome. Um vizinho anônimo disse, é um jornal, todos sabemos o passado dela, mas ninguém fala sobre o assunto. E isso, num jeito estranho, é exatamente o que Elizabeth sempre quis, não o silêncio da negação, mas o silêncio do respeito. A possibilidade de ir a um restaurante de vez em quando, de participar de atividades locais, de ser uma pessoa com rotina e não uma vítima eterna para consumo público, Joseph Fritzl está vivo. Em maio de 2024, foi transferido de uma unidade de saúde mental para uma prisão regular, uma decisão que gerou protestos de grupos de direitos das vítimas. A justificativa legal foi um diagnóstico de demência e fragilidade física, que supostamente reduzia seu risco. Se os advogados chegaram a falar em possibilidade de transferência para uma casa de repouso nos seus últimos anos de vida. Você pode imaginar como Elizabeth, seus filhos e grupos de sobreviventes de abuso ao redor do mundo receberam essa notícia. Há uma assimetria brutal nessa história que nenhum filme pode resolver. Elizabeth segue pagando pelo que foi feito a ela, segue precisando de proteção, segue carregando o trauma no corpo e na rotina. E Joseph, que a aprisionou por 24 anos, que é responsável por uma das maiores violações de direitos humanos documentadas da história recente da Europa, pode passar seus últimos anos numa casa de repouso. É uma assimetria que diz algo sobre sistemas de justiça que a ficção não consegue corrigir. Mas o que filmes como esse fazem, quando são feitos com responsabilidade, quando são assistidos com atenção, quando geram conversas reais e aumentar a consciência coletiva de que essas histórias existem, que o porão pode ser qualquer lugar, que o monstro tem rosto de vizinho, que o silêncio em volta do abuso não é neutro, ele é cúmplice. E o que me fica, depois de analisar esse filme em todas as suas camadas, é uma palavra: resiliência, não no sentido barato que a palavra adquiriu em posts motivacionais, no sentido real, duro, específico. A resiliência de Sarah Cody no filme, que é um eco da resiliência de Elizabeth Fritzl na vida, não é glamourosa, não é um discurso bonito. É uma colher usada para cavar um túnel milímetro por milímetro. É um alfabeto ensinado nas paredes de um porão. São filhos criados para o sol que anda não chegou. É um segundo, é um terceiro, é um 10º ano escorrendo não apagar completamente a faísca de quem se é, mesmo quando tudo ao redor conspira para que ela se apague. Stephanie Scott capturou isso. Barbara Marshall escreveu isso. E torturada pelo próprio pai, com todas as suas imperfeições de produção e todos os seus constrangimentos de formato, entregou isso ao mundo num momento em que o mundo precisava ouvi-lo mais do que nunca. Esse filme faz parte de uma conversa maior, uma conversa sobre o que acontece atrás de portas fechadas, sobre o que famílias escondem, sobre o que sociedades escolhem não ver porque ver seria insuportável e porque não ver é muito mais fácil. Mas não ver nunca protegeu ninguém do tuere por chejou ninguém do tuela story from the headlines do Lifetime da qual torturada pelo próprio pai faz parte de seus produtos melhores e seus produtos piores. Porque não piscou, porque o olhou de frente, como os olhos abertos, e disse, isso é real, isso aconteceu, isso pode estar acontecendo agora mesmo enquanto você assiste, that é. E se você assistiu a esse filme e ficou perturbado, do valormo. Significa que você está prestando atenção. Significa que algo passou pela ficção e tocou em você de verdade. Não ignore esse toque. Ele está tentando te dizer alguma coisa sobre o mundo em que você vive. Se você conhece alguém em situação de violência doméstica, os recursos de ajuda existem. No Brasil, o CVV atende pelo número 188 24 horas por dia. E centra de atendimento a mulher pelo 180. Não é preciso estar em crise aguda para ligar. É preciso apenas sentir que algo não está certo do tortura da pelo próprio pai. E um filme que ficou comigo depois que terminou. E esse é, no fim das contas, o único critério que verdadeiramente importa para qualquer obra de arte, fica ou não fica. Esse fica.